Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então, como há muita gente perguntando sobre as diferentes cores do tratamento anti-reflexo, eu decidi fazer uma pequena apresentação aqui para explicar para vocês, tá? Então vamos lá. Uma coisa importante a saber é que, na verdade, a cor do tratamento anti-reflexo pouco tem a ver com a qualidade do tratamento, tá? Quer dizer, o tratamento pode ser bom, pode ser ruim, pode ser de qualquer cor, né? Existem no mercado esses tratamentos com reflexo residual verde clarinho, né, como esse aqui que é o nosso Extra Clean. Tem aqueles que proteção da luz azul, né, como esse aqui, o Opto Digital, né. Tem outras cores, né. O que na verdade a gente vê é que a cor do tratamento anti-reflexo é muito mais uma questão de gosto, de marketing do que outra coisa. Vocês devem se lembrar que inclusive apareceu no mercado um tempo atrás os tratamentos anti-reflexo sem cor, né? Quer dizer, ou seja, era quase não tinha uma cor residual, né? O pessoal fazia o tratamento sem cor. O que aconteceu? Aquilo não pegou, o pessoal não gostou, o usuário não gostou. Mais ou menos era o seguinte, ele ia lá, comprava um óculos, pagava bastante, né, para ter um tratamento, e aí depois ele saía na rua e ninguém via o tratamento anti-reflexo, em que pese tivesse o tratamento e não tivesse os reflexos, tá? Na verdade, as pessoas não querem só ter um bom tratamento, mas querem que as outras pessoas vejam que ela está usando um bom tratamento. Então, a cor residual do anti-reflexo acabou ficando uma coisa indispensável, tá? Bom, eu não queria apenas ficar nessa parte do não faz diferença técnica. Eu quero explicar para vocês por que não faz a diferença técnica, né? E para isso a gente precisa lembrar um pouco aqueles conceitos aqui de luz e de cores, né? Como vocês sabem, a luz é uma onda, né, que está se propagando no espaço, né? E como toda onda, ela tem um negócio que a gente chama de comprimento de onda. Comprimento de onda é essa distância aqui, de uma crista até a outra, tá? Então é assim que a gente diferencia os diversos comprimentos, as diversas ondas, né, pelo comprimento de onda dela, né? As cores, né, do espectro visível fazem parte de toda a radiação eletromagnética, né? E ela tem a variação de cor está conectado à diferença do comprimento de onda de cada uma das cores. Eu coloquei aqui, ó, para vocês verem as 7 cores do arco-íris, né? Do vermelho até o violeta. Então o violeta são as cores, né, que tem um comprimento de onda variando de mais ou menos de 390 a 445 nanômetros. Abaixo de 390 aqui você tem o ultravioleta, a gente já não enxerga. Tá? Depois do violeta vem aqui o roxo, de 445 a 455, e assim por diante, até o último que a gente enxerga, que seria a faixa do vermelho, que vai de 620 a 770 nanômetros, né, nanômetros bem pequenininho, então essa distância aqui. E para lá do infravermelho, acima, né, comprimentos de onda maiores que 770 nanômetros, já entra na faixa do infravermelho, a gente não enxerga também. Então é importante a gente entender isso, que cada cor tem um comprimento de onda diferente, tá? Bom, o tratamento anti-reflexo é um coating óptico interferencial, tá? E ele tem esse nome justamente porque ele utiliza do efeito físico de interferência de ondas, né? Eu pus aqui 2 exemplos rapidinhos. Isso aqui seria o que a gente chama de interferência construtiva. Você tem aqui as duas ondas, né, se propagando na mesma fase, e elas, dessa forma aqui, elas se juntam, elas se reforçam, tá? Então você tem aqui essas duas ondas, o resultante seria uma onda mais forte. Aqui seria uma interferência destrutiva. O que você tem? Você tem duas ondas, né, propagando e uma destruindo a outra, tá? Então a combinação dessas duas ondas dá nada, tá? Ok? Elas se anulam, elas se destroem, beleza? Eu fiz aqui um desenho para explicar assim, bem, de uma forma bem simples, como seria o funcionamento do tratamento anti-reflexo, tá? Ou de um coating óptico, no caso do anti-reflexo é um coating óptico. O que você tem no anti-reflexo que vocês conhecem com certeza é diversas camadas e diversos materiais com espessuras bem fininhas da ordem do comprimento de onda da luz. O que vai acontecer é mais ou menos isso. Você tem a luz se propagando, tá? Quando ela entra no material, sempre uma parte reflete, né? Isso aí vocês já viram naquela outra aula que eu falei sobre anti-reflexo, né?
Então, sempre que você tem a luz saindo de um meio que tem um determinado índice de refração e entrando em outro que tem um índice de refração diferente, um percentual dessa luz vai ser refletido. Por isso que as lentes têm o reflexo natural, que a gente quer eliminar com antirreflexo. Então, você tem aqui uma onda, ela penetrou aqui na primeira camada do antirreflexo, uma parte está refletindo e uma outra parte está refletindo aqui antes de entrar. Então, essas duas aqui, né, vocês veem aqui, eu desenhei, elas estão com uma interferência destrutiva. Então, uma anula a outra. Você não enxerga aqui nada. Você anula esse reflexo residual que essa onda estaria gerando aqui. Tá? No caso, por exemplo, dessa de baixo, ó, vocês notam que elas estão um pouquinho fora de fase. Não estão anulando totalmente, né? Então, você tem aqui um pequeno reflexo parcial que sobra, né? Ou seja, o reflexo aqui está parcialmente anulado. Você ainda tem um pequeno reflexo. Isso é feito com diversas camadas de diferentes espessuras, com materiais diferentes, né, de índice de refração diferente, e você vai fazendo isso, você vai anulando cada comprimento de onda do espectro. Tá? Bom, uma coisa importante no coating óptico, né, não só no antirreflexo, é a representação dele, né, dessa forma, né, que seria um gráfico que mostra quanto que esse coating, né, reflete ou deixa passar de cada comprimento de onda da luz. Então você tem aqui toda a luz visível, infravermelho, ultravioleta, né, aqui todos os comprimentos de onda. Então esse gráfico aqui vai mostrar o que esse tratamento aqui, que eu nem sei o que é, só desenhamos uma curva aqui qualquer, está fazendo, mas dá para você perceber que ele deixa passar aqui bastante do ultravioleta, porque aqui é o de reflexão, então ele reflete menos aqui o azul, menos o violeta, menos ainda o verde, quase nada de amarelo, de laranja. Tá? Então, com essa representação gráfica, a gente tem uma ideia de como que é aquele coating, tá? Aquele tratamento. Então, por exemplo, eu pus aqui uns exemplos para vocês entenderem. Aqui, um filtro verde. Como seria um filtro verde? Ele reflete quase todas as cores aqui do azul. Quando chega aqui no verde, ele reflete quase nada, deixa passar o verde, né? Por isso que é um filtro para deixar passar a luz verde. E depois aqui do verde, ele sobe de novo e reflete quase tudo, né? Reflexão. Então, se você olhar através desse filtro, você vai ver uma luz verde. Eu até tenho ele aqui, né? Olha, se você olhar através dele, você vai ver que tudo fica bem verde, né? E o reflexo dele é quase uma luz branca, né? Porque ele está refletindo muita luz. Aqui está refletindo todo o azul, violeta, o roxo, todo o amarelo, laranja, vermelho. Tá? Tem outro exemplo aqui, ó, um filtro amarelo, a mesma coisa. Ó. Ele deixa passar só a luz amarela. Você tem filtro vermelho, que nem esse outro exemplo. Como que é esse filtro vermelho? Ele reflete todas as cores, menos o vermelho, deixa passar só o vermelho. Quando você olhar através deles, é isso que você vai ver, tá bom? Então isso aqui para dar uma ideia de como que é a representação gráfica de um coating óptico. Aqui eu tenho outros gráficos que são também curvas espectrais, mas no caso aqui são de emissão, tá? Porque estão tratando fontes de luz. Então você tem, por exemplo, aqui a lâmpada halógena, como que ela emite cada cor. Então ela emite um pouquinho de violeta, um pouquinho de roxo, mais azul, verde, bastante laranja, amarelo, bastante laranja, vermelho. Esse aqui é a lâmpada incandescente. E aqui tem dois gráficos muito bacanas da gente ver nesse momento, que é o do LED, né? Que é aquela história, a gente usa o coating para bloquear parte da luz azul, porque justamente hoje em dia a gente está submetido a uma quantidade muito grande de luz azul, porque quase todos os equipamentos usam LED. E aqui você vê, olha a curva de emissão do LED, ó, tá? Ele emite uma quantidade muito grande de azul. Né? Mesmo, esse aqui é o tal do LED branco, mesmo aquele LED que tem uma luz mais amarelada, né, que a gente vê por aí, ele ainda assim tem uma quantidade muito grande de azul. Por isso que eu falo, você olhando o celular, você está sendo submetido a uma quantidade muito grande de luz azul. Aí o celular tem uma função lá que deixa a tela amarela. Ok, deixa a tela amarela, mas continua emitindo bastante luz azul. Tá? Então isso aqui seria a curva espectral de emissão. Continuando, vamos falar agora das curvas espectrais dos tratamentos antirreflexo. Né? Qual que é um detalhe importante? O tratamento antirreflexo, o reflexo residual dele é bastante baixinho, menor que 1%.
Então, se você olhar um gráfico que vai traçar a curva de 0 a 100, vai ficar quase que uma reta embaixo, você vai enxergar muito pouco. Então, o que a gente faz? Tá vendo? Fica desse jeito. A gente, em vez de olhar o gráfico de 0 a 100, não, a gente diminui, no caso aqui, ó, de 0 a 6%, e aí sim você tem noção, você consegue perceber como que é a curva, tá? Aqui eu fiz um exemplo só para vocês terem uma ideia, né? Por que a gente faz aquilo com a curva espectral do antirreflexo? Olhar só aquela parte pequena, justamente para ver os detalhes. Ó, aqui eu tirei uma foto, esse aqui é um parafuso de armação. Você não enxerga quase nada. Aí quando você amplia, olhando só essa parte pequena, aí você enxerga aqui os detalhes do parafuso. É o que nós vamos fazer para as curvas espectrais do tratamento antirreflexo. Olhar só aquela parte mais de menor valor para poder enxergar o resultado. Então, aqui você tem, né, então dois aqui, vamos olhar esse de cima. O reflexo residual verde claro do Opto Extra Clean, que é o nosso tratamento mais padrão, né? Ele tem esse reflexo verde bem pequenininho, bem fraquinho. Da onde que vem esse verde? Justamente da curva, ó. Se você olhar aqui a curva espectral, ó, você vai ver, ele reflete ultravioleta, aí depois ele vem quase a zero aqui no azul, no violeta, depois ele sobe, ó, tem um pico aqui no verde, depois ele vai não refletindo menos aqui do verde, quase nada do amarelo, do laranja, depois sobe um pouquinho aqui no vermelho. Na verdade, o pico de reflexão residual desse tratamento antirreflexo está bem aqui no verde. Por isso que a gente vê essa corzinha verde. Existia no mercado, um tempo atrás, o tal do antirreflexo Teflon, que era feito, se não me engano, pela Sola, depois a Zeiss fabricou um pouquinho, que era um reflexo residual azul. Eu tinha uma lente aí eu tracei o gráfico para vocês verem. É a mesma coisa, tá? A diferença é que está deslocado, ao invés de refletir aqui no verde, está refletindo no azul. Por isso que o reflexo residual do Teflon era azul, ok? Vamos continuar. Esse aqui seria o superópto. Qual que é a diferença do superópto? Ele tem 10 camadas, então o reflexo residual é bem baixinho. Se você vê os outros gráficos, na verdade a curva estava aqui próximo de 1%. Ó. No caso do superópto, tá? Aqui, ó, beirando 0,5%. Aqui está até abaixo de 0,5%. E o reflexo residual dele está justamente nesse verde bem clarinho aqui, que é o que você vê no superópto. O Opto Gold, né, que também está voltando na moda agora, o dourado, ele tem uma curva um pouquinho diferente. Então, na verdade, ele reflete laranja, amarelo, vermelho, essa composição, um pouco de verde, é que dá esse residual dourado aí do Opto Gold, tá? Do Opto Gold dourado. Então, é uma composição, uma mistura de laranja com amarelo, com um pouquinho de vermelho. Indo para o digital, que é o que protege da luz azul de alta energia, né? O que você tem, né? O Opto digital, né? A gente põe do lado de fora toda a proteção do azul, do lado de dentro a gente põe o super Opto. Então, estou traçando a curva só do digital, da parte de fora. Então, ele não reflete quase nada no visível. Quando vai chegando aqui no azul, aí ele começa a refletir. E sobe, sobe, sobe até lá no ultravioleta. Então, continua refletindo. Então, o que você tem aqui é essa faixa de roxo e violeta. Por isso que ele tem essa corzinha meia violeta. Nós vamos lançar proximamente um Opto digital novo, aonde a gente faz uma melhoria muito importante, né? Porque, na verdade, o comprimento de onda mais prejudicial é o 435 nanômetros. Também está naquela palestra que eu fiz para vocês anteriormente. O que nós fizemos? Nós modificamos a curva para que ele tenha um pico de reflexão bem no 435 nanômetros e não reflita o ultravioleta e nem o visível. E aí você tem, qual que é a vantagem que você tem aqui? Um azul muito mais clarinho. Tá? E a gente está fazendo o seguinte também, em vez de colocando o Opto digital interno, puxando para o azul e não mais para o verde clarinho. Então você vai ter uma lente muito mais confortável de utilizar, muito mais discreta. E também que deixa menos amarelada a luz branca. Tá? Então esse aqui é mais para frente um pouco. E aí tem a parte dos tratamentos antirreflexo que protegem do ultravioleta. Né? Como que são as curvas espectrais desses tratamentos? Né? Como eu já expliquei também naquela aulinha lá, né? Você tem aqui a proteção do ultravioleta frontal,
que é dado pelo material da lente. O material da lente é que absorve esse ultravioleta que vem de frente, não é o tratamento antirreflexo. Agora, o tratamento antirreflexo comum, ele reflete o ultravioleta para dentro do seu olho. Então, o ultravioleta que tem em todo lugar, né, está vindo por trás e refletindo para dentro do seu olho. Então, lentes com tratamento antirreflexo comum refletem de 20% a 35%. E com o antirreflexo proteção UV, na ordem de 3%. Então, como são essas curvas espectrais? Então, você tem aqui, ó, esse aqui é um tratamento antirreflexo comum, tá? É o Extra Clean, por exemplo. Quando chega aqui no ultravioleta, ó, ele sai refletindo. Olha a quantidade de ultravioleta que ele reflete. Então, quando ele é aplicado na superfície interna, ele está atrapalhando, ele está jogando ultravioleta para o seu olho. Enquanto, por exemplo, o Super Opto ou o digital, ele tem na superfície interna essa aqui, ó. Ele é um antirreflexo bem fraquinho, e quando chega aqui no ultravioleta, olha só o que ele reflete, quase nada. Olha a comparação aqui na quantidade de ultravioleta que reflete, e aqui o antirreflexo com proteção UV reflete bem menos. Tá? Então é isso, pessoal. As cores do tratamento antirreflexo não influenciam na qualidade do tratamento, como vocês puderam ver, né? Por que das cores do tratamento antirreflexo. É uma questão mais estética e de marketing. O que vai diferenciar a qualidade de um tratamento antirreflexo e do outro é a intensidade do reflexo residual. Então, se for produzido com poucas camadas, você vai ter o reflexo mais residual mais forte, o mais camada, o reflexo residual menos forte, tá? E a durabilidade do tratamento, isso também é outra qualidade importante. A cor é só realmente de gosto, aquela que as pessoas gostam mais, e também questão de marketing. Valeu? Abraços para todos.